Fala, meu time caipora! Como é que tá essa força? Eu sou o Tom e eu vou trazer para vocês os melhores palpites para esta segunda-feira, dia 23 de dezembro. Serão apenas 7 palpites. Infelizmente a grade é um pouco curta, então separamos os melhores para vocês, beleza? Então vamos lá com os resultados dos nossos palpites dos dias 21 e 22 de dezembro. No dia 21 nós tivemos 27 palpites com 19 greens e 8 reds, tá? Tivemos 71% de taxa de acertos. Já para o dia 22, nós tivemos 29 palpites com 19 greens e 8 reds. Temos um jogo que foi anulado por empate anula do Everton contra o Chelsea, que foi 0-0, beleza? E temos um jogo que estamos esperando a final da Copa da Colômbia, o Atlético Nacional contra o Deportes Tolima, beleza? Então, quer verificar esse resultado depois? Dá um pulinho na nossa planilha caipora. O link está no topo dos comentários, junto com o link das nossas redes sociais e dos canais do Telegram e no WhatsApp. Fechou, galera? Então se inscrevam lá, beleza? E não se esqueçam também de se inscrever no nosso canal. Já deixe o seu like e também comentem o que vocês acharam dos nossos palpites que separamos, beleza? Então vamos lá para os nossos palpites? Bora pra intro! Bora lá, família, começar com essa partida às 5 da manhã na A-League da Austrália. Separei o MacArthur contra o Central Coast Mariners. Essa partida eu separei com vitória e empate para casa. O MacArthur tem 50% de probabilidade de vitória e tem 56% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. Jogando em casa, ele tem 39% e fora de casa, 83%. Já o Central Coast, ele tem 39% de aproveitamento nos últimos 9 jogos, jogando em casa 39% e fora de casa 50%. No histórico, são 4 vitórias do MacArthur, 1 empate e 8 vitórias do Central Coast. A média de gols é de 2,2 gols para o Central Coast e 1,4 para o MacArthur. Verificando em séries, o Central Coast vem sofrendo gols a 7 jogos, jogando em casa ele vem sofrendo gols a 5 e como visitante ele vem marcando gols a 10 jogos, tá? Nos últimos encontros das duas equipes, nós temos aqui o MacArthur vencendo 2 das últimas 6 partidas contra o Central Coast, tá? E verificando na casa do MacArthur, o MacArthur venceu apenas uma partida contra o Central Coast. Nos últimos jogos dos campeonatos, nós temos o Central Coast com 3 vitórias nas últimas 6 partidas, enquanto o MacArthur tem 2 vitórias nas últimas 6. Verificando aqui a tabela, nós temos o MacArthur em 7º colocado e o Central Coast em 10º colocado no campeonato. Verificando a média de gols, nós temos aqui uma média de 1,5 gols por partida com 70% para cada equipe, tá? Isso dentro de 7 jogos para o Central Coast e 8 para o MacArthur, tá? Somando as duas equipes, nós temos uma média de gols de acima de 2,5. Temos uma grande probabilidade de ambas marcam para esta partida, beleza? Então, para essa partida, eu separei um vitória e empate para casa, que eu acredito que o MacArthur quebrará o tabu contra o Central Coast, beleza? A próxima partida é o Ethnikos Athina contra o Apoel Nicosia. Separei essa partida na primeira divisão do Chipre com o mercado de over 1,5 gols. O Apoel Nicosia jogando fora de casa tem 61% de probabilidade de vitória. Seu aproveitamento nos últimos 9 jogos é de 67% e o do Ethnikos Athina é de 50%. O Apoel Nicosia jogando fora de casa tem 67% de aproveitamento, enquanto o Ethnikos Athina jogando em casa tem apenas 44%. No histórico, são 25 vitórias do Apoel Nicosia, 6 empates e 6 do Ethnikos Athina. A média de gols é de acima de 2,5. Verificando em séries, o Apoel Nicosia vem marcando gols a 9 jogos. E jogando em casa, ele marca 6 jogos. E como visitante, o Ethnikos Athina marca gols a 7 jogos. Últimos encontros das duas equipes, nós temos over 1,5 gols nas últimas 6 partidas e ambas marcam em 5 delas. Na casa do Ethnikos Athina, over 1,5 gols em 4 das últimas 6 partidas e ambas marcam em 3 delas. Últimos jogos dos campeonatos, nós temos over 1,5 gols na maioria das partidas e ambas marcam na maioria das partidas do Apoel Nicosia. Verificando a tabela, nós temos o Apoel Nicosia em 5º colocado e o Ethnikos Athina em 9º colocado. Verificando a média de gols, somando as duas equipes, é de 3,5 gols. Por isso, para essa partida, nós acreditamos que teremos o over 1,5 gols, beleza?
Próxima partida é na Série A da Itália, Fiorentina contra Udinese. Separei essa partida com o mercado de vitória ou empate para casa. A Fiorentina tem 61% de probabilidade de vitória e um aproveitamento de 61% nos últimos 9 jogos. Jogando em casa, ela tem 89% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. Venceu 8 das últimas 9 partidas. Jogando fora de casa, são 67% de aproveitamento. Já a Udinese, ela tem um aproveitamento de 28% apenas nos últimos 9 jogos, jogando em casa 56% e fora de casa 33% apenas. No histórico são 30 vitórias da Fiorentina, 11 empates e 17 vitórias da Udinese. A média de gols, somando as duas equipes, ultrapassam os 2,5 gols. Em séries, a Udinese vem sofrendo gols há 8 jogos, jogando em casa, a Fiorentina vem marcando gols há 10 jogos e a Udinese vem perdendo há 3. Fora de casa, a Udinese vem sofrendo gols há 10 jogos. Últimos encontros das duas equipes, nós teremos vitória da Fiorentina em 3 das últimas 6 partidas. Jogando em casa, a Fiorentina venceu 4 das últimas 6 contra a Udinese. E nos últimos jogos nos campeonatos, a Fiorentina venceu 3 das últimas 6 partidas e a Udinese venceu apenas uma de 6. Verificando a tabela, a Fiorentina está em quinta colocada na Série A da Itália, enquanto a Udinese está em nono. Verificando a média de gols das duas equipes, nós temos uma média de acima de 3 gols somando as duas equipes. Então, para essa partida, é vitória para casa ou empate e teremos também bastante gols nessa partida, beleza? Próxima partida, a Vitória Guimarães contra o Nacional Madeira na Primeira Liga de Portugal. Essa partida eu separei com o mercado de over 1,5 gols. A probabilidade de vitória para o Guimarães é de 63%. Tem um aproveitamento de 61% nos últimos 9 jogos, jogando em casa tem 78% de aproveitamento. Fora de casa tem 50% de aproveitamento. O Nacional Madeira tem apenas 28% nos últimos 9 jogos e verificando em casa ele tem 61%. Jogando fora de casa é pior ainda, são 11% de aproveitamento. Não venceu nenhuma das últimas 9 partidas. No histórico são 11 vitórias do Vitória Guimarães, 8 empates e 14 do Nacional Madeira. A média de gols é somando as duas equipes de acima de 2 gols. Em séries, Vitória Guimarães em casa vem marcando gols a 7 jogos e verificando como visitante ele vem sofrendo gols a 10. Porém, o Nacional Madeira, como eu disse, não vence há vários jogos. Nos últimos encontros das duas equipes, nós temos Vitória Guimarães vencendo e empatando 4 das últimas 6 partidas e tivemos over 1,5 gols em 4 das últimas 6 também. Em casa, o Vitória Guimarães venceu e empatou 4 das últimas 6 partidas e tivemos over 1,5 gols em 5 das últimas 6. Últimos jogos nos campeonatos, temos over 1,5 gols em quase todos os jogos das duas equipes e o Vitória Guimarães venceu e empatou 5 das últimas 6 partidas e o Nacional Madeira só vence jogando em casa. Verificando a tabela no campeonato, o Nacional Madeira está em 15º colocado na Primeira Liga de Portugal, enquanto o Vitória Guimarães está em 6º. Verificando a média de gols das duas equipes, temos uma média de acima de 1,5 gols somando as duas. Então temos aqui uma probabilidade de vitória ou empate do Vitória Guimarães com um under 3,5 gols ou over 1,5 gols. E para essa partida separamos over 1,5, beleza? A próxima partida é a nossa partida de destaque, o Benfica contra o Estoril na Primeira Liga de Portugal. Essa partida nós separamos com over gol no primeiro tempo. O Benfica tem 84% de aproveitamento jogando em casa. Ele tem um aproveitamento de 78% nos últimos 9 jogos e jogando em casa 83%. Fora de casa ele tem 83% também. Já o Estoril ele tem um aproveitamento de 33% apenas nos últimos 9 jogos. Jogando em casa tem 44% e fora de casa apenas 17%. Verificando no histórico, são 23 vitórias do Benfica, 4 empates e uma do Estoril. A média de gols é de acima de 3 gols, somando as duas equipes. Em séries, o Benfica vem sem derrotas a 5 jogos, jogando em casa também não perde a 5 e venceu 4 deles. E como visitante, o Estoril vem sofrendo gols a 5 jogos. Nos últimos encontros das duas equipes, nós temos gol no primeiro tempo na maioria das partidas que disputaram entre as duas equipes. E nesses últimos encontros, o Benfica ele venceu 5 das últimas 6 partidas. Verificando em casa, ele venceu 5 das últimas 6 também e temos gol no primeiro tempo na maioria delas. Nos últimos jogos dos campeonatos,
Ocorre gol no primeiro tempo também, na maioria das partidas das duas equipes. O Benfica ele vem vencendo 4 das últimas 6 partidas e o Estoril venceu apenas 2 partidas das últimas 6. Fora de casa não vence. Verificando a posição na tabela, o Benfica está em terceiro colocado e o Estoril ele está em 12º. A média de gols entre as duas equipes, somando elas, nós temos acima de 3 gols por partida. Então, para essa partida, acreditamos que nós teremos uma vitória do Benfica, over no 1,5 gols e over gol no primeiro tempo. E separamos over gol no primeiro tempo, beleza? A próxima partida é a Inter de Milão contra o Como 1907 na Série A da Itália. Separei essa partida com vitória seca para casa. A Inter tem 77% de probabilidade de vitória para esta partida. Seu aproveitamento é de 83% nos últimos 9 jogos e jogando em casa tem 89%. Não perde a 9 partidas. Como visitante tem 78% de aproveitamento. Já o Como, ele tem 33% de aproveitamento nos últimos 9 jogos, jogando em casa 56%. E como visitante apenas 28%. No histórico são 2 partidas com 2 vitórias da Inter e a média de gols é de 3 gols. Em séries, a Inter venceu empates a 5 jogos e venceu 4 deles. Jogando em casa, venceu 3 jogos seguidos e como visitante o Como vem sofrendo gols a 10 jogos e a Inter venceu 4 das últimas 5 partidas. Verificando os últimos encontros das duas equipes, a Inter venceu as 2 partidas, tá? Tivemos gol no primeiro tempo nessas partidas e também o over do 1,5. Verificando nos últimos jogos nos campeonatos, a Inter venceu 5 das suas últimas 6 partidas, temos over do 1,5 em 4 delas e gols no primeiro tempo também na maioria delas, tá? Verificando o Como, ele venceu apenas uma partida das últimas 6 e foi jogando em casa. Temos over do 1,5 em 5 das últimas 6 partidas e ambas marcam em 3 delas, tá? Verificando a tabela, nós temos a Inter em terceiro colocado na Série A, enquanto o Como ele está em 15º colocado. Verificando a média de gols somando as duas equipes, nós temos uma média de acima de 3,5 gols nos últimos jogos. Então, para essa partida, acreditamos que teremos uma vitória para casa, over do 1,5 gols, até over 2,5 gols no primeiro tempo. E para essa partida, separamos vitória seca para casa, beleza? A próxima partida nós separamos o Crawley Town contra o Birmingham, na League One da Inglaterra. Essa partida nós separamos com over 1,5 gols. A probabilidade de vitória para o Birmingham jogando fora de casa é de 69%. Seu aproveitamento nos últimos 9 jogos é de 83%, jogando em casa também tem 83% e como visitante também tem 83%. Já o Crawley tem 50% de aproveitamento nos últimos 9 jogos, local 33% e como visitante também 33% apenas. No histórico foi uma partida com uma vitória do Birmingham por 5-1. Em séries, o Birmingham vem vencendo a 5 jogos, jogando em casa ele vem marcando gols a 10 jogos e o Crawley vem marcando gols a 6. Como visitante, o Birmingham vem vencendo a 4 partidas. Verificando os últimos jogos nos campeonatos, nós temos over 1,5 gols na maioria dos jogos, ambas marcam também, temos na maioria, tá? Over 2,5 nem se fale, temos bastante jogos com over 2,5 nas duas equipes, beleza? Verificando a tabela, nós temos o Birmingham em segundo colocado na League One e o Crawley vem na zona de rebaixamento como 21º colocado. Verificando a média de gols somando as duas equipes, a média ultrapassa os 2,5 gols. Então, para essa partida, nós acreditamos que teremos o over do 1,5 gols com probabilidades para vitória para fora. Então, é over do 1,5 gols, beleza? Muito obrigado a todos por terem me acompanhado até o final do vídeo. Fiz umas análises mais profundas para vocês entenderem como é feita as nossas análises. Ainda não mostramos tudo, tá? Que analisamos também escalações, arbitragem e muito mais. Então, separamos esses jogos e acredito que darão green. Segue a gente aí no nosso Instagram e também nos outros canais. Beleza, galera? Muito obrigado a todos e espero que vocês também se inscrevam no nosso canal e deixem seu like. Comentem o que vocês acharam dos nossos palpites. Fechou, galera? Vamos lá para o nosso Bilhete Caipora!
Vamos lá, família Caipora, com o nosso bilhete separamos 4 seleções para vocês, beleza? Separamos vitória, empate para casa em Fiorentina contra o Udinese. Over meio gol no primeiro tempo para o Benfica contra o Estoril. Vitória seca para casa em Inter de Milão contra o Como 1907. E por último, over 2,5 gols para o Cralental contra o Birmingham. Essa odd de 2,13 que separamos é uma boa odd para este bilhete. Fechou, galera? E espero que vocês tenham gostado do nosso bilhete. Então, eu vou pedir uma coisa para vocês que ficaram até o final do vídeo para pegar esse bilhete. Já clica aqui nesse vídeo aqui e dá uma olhada que vai agregar muito conhecimento para vocês, principalmente para quem está começando. Dá essa força aí pra gente. Fechou, galera? Muito obrigado a todos. Aguardo vocês lá amanhã no próximo vídeo. Valeu!